não conseguem dormir, que tem o período todo da noite e que vão conseguir pegar no sono quase quando está amanhecendo. A gente vai conversar hoje com a pneumologista e médica especialista em medicina do sono, doutora Luciana Palombini. Bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde. Prazer tê-la aqui. Prazer. E olha, falar de sono é um negócio tão importante. Claro que a gente sabe o quanto é fundamental. Mas ao receber aí a pauta dessas consequências do mau sono, da falta, né, de um sono bacana, eu tive noção o quanto pode acabar com a vida de uma pessoa. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Acaba. Quando a gente fala até assim que as pessoas hoje não estão conseguindo dormir, eu ia até te perguntar. Você acha assim que esse lance do estresse aumentado, do envolvimento que a gente tem com os problemas que estão acontecendo no país, essa parte política e etc., isso mexe com o nosso emocional. A gente fala isso todo dia e não é mentira, é claro que é verdade. Você sabe, isso tem influência? Você acha que hoje o maior causador da falta de sono é o estresse? Sim, a falta de sono, sim, o estresse é o maior causador. Mas nos distúrbios do sono, dos problemas, a insônia é que mais associada ao estresse. Aí tem outros distúrbios do sono, que nem a apneia do sono, o ronco, que daí já não é consequência do estresse. Mas o estresse piora muito o sono, sim. E aí a pessoa tem um dia já super estressante, quer ter uma noite para relaxar. E não consegue. E zero. Vamos lá, primeira consequência então da falta de sono. Olha lá, na tela. Má alimentação. Bonita foto, né, vai? Já gostou aí do hamburgão? Que beleza, aquela coxa de frango cheia de pele e tal. Doutora, por que quando a gente fala de má alimentação tem relação com o sono? Tem dois aspectos principais que acontecem quando a gente dorme pouco. A gente altera os hormônios, os neurotransmissores que são responsáveis pela regulação do apetite. E também tem uma alteração cerebral que faz na seleção do tipo de alimentação a gente selecionar mais alimentos gordurosos. Então, além de aumentar o apetite, o tipo de alimento que a gente acaba escolhendo quando dorme mal são os mais gordurosos, com mais carboidrato e tal. Olha aí, automaticamente. Sim. Então, num dia seguinte que você tem mais vontade de comer isso, pode ser que você tenha tido uma noite de sono. Que você dormiu mal. E aumenta o peso. Então, problemas de sono são associados a maior risco de obesidade, né? Que interessante isso tudo, porque mexe com os hormônios. Até pra gente entender, não são liberados hormônios suficientes durante o sono? É o que regula o nosso apetite, né? Que a leptina é um dos neurohormônios. Ele tem uma alteração na secreção. Então, a pessoa, o apetite fica desregulado, né? Ela não se satisfaz tão facilmente. Então, e além do apetite ser maior, o tipo de seleção de alimento, e aí tem a ver com uma questão de recompensa e área cerebral, também a pessoa acaba escolhendo alimentos mais gordurosos. Entendi. Então, quando você já sabe que acordou, que não dormiu bem, cuidado na hora de montar o prato. Cuidado, pode aumentar o peso. Pode acabar com tudo. Acabar com a dieta. Agora, quantas horas são necessárias? Porque isso é muito engraçado, né? Tem gente que fala que dorme 6 horas e que é o suficiente. O que é considerado dormir bem? Então é assim, a maior parte das pessoas precisa de 7 a 8 horas, mas não existe essa regra absoluta. Tem gente que com 6 horas fica bem e tem gente que realmente precisa de 9 horas. Então é um pouco difícil, eu sempre falo, qual é o critério do sono adequado? É você acordar bem disposta e ficar bem durante o dia. Então tem pessoas que dizem, não, eu fico bem se eu estou na reunião estressante, mas se eu paro para ler eu sinto sono. Digamos, o normal é a gente ficar bem em qualquer atividade durante o dia. Entendi. Então, o parâmetro é você acordar bem e ficar bem durante o dia. Então, esse é o parâmetro que a gente tem, se a gente dormiu bem ou não. É passar um dia parâmetros. Se sentindo bem. As suas atividades diárias você consegue fazer com um nível de alerta adequado, sem sentir sono. Né? Agora, porque eu acho que tem uma série de coisas, claro, podem interromper um sono que está indo muito bem. Sim. Levantar para ir ao banheiro é uma delas, sim. Né? Não é positivo levantar, então, durante a noite para ir ao banheiro? Depende. Então, a qualidade do sono, independente da quantidade, ela pode ser prejudicada por diversos fatores. Por ruídos, por vontade no banheiro, por dor, por um nariz que não respira bem, por ronco. Então, existe um limite, existem parâmetros de normalidade para a qualidade do sono que a gente só consegue ver no exame do sono, na polissonografia. Então, a pessoa, eu dormi 9 horas e acordei cansado. Eu acordo cansado, mesmo dormindo 9 horas. Provavelmente, a qualidade está
prejudicada. E aí entra o número de despertares, quantas vezes acorda, a porcentagem dos estágios. Tem vários parâmetros que nos confirmam, não, você tem uma qualidade de sono ruim, não está dormindo com a qualidade boa, acorda cansado. Mesmo que durma muitas horas. Pode dormir 10 horas. Quem tem apneia é típico, quem respira mal durante o sono e não sabe e não acorda, a pessoa fala isso, olha, eu durmo 9, 10 horas e sempre acordo cansado. É porque a qualidade está prejudicada, né? Vamos então para a próxima consequência. Dormiu mal? Olha lá. Pode afetar também, mais uma, saúde mental. Em que aspecto, então, dessa saúde mental? Então, assim, tanto dormir pouco como problemas de sono aumenta o risco de irritabilidade e depressão. Então, existe aí uma questão do estresse de dormir pouco, existe uma questão de não ter os estágios de sono que são importantes para o equilíbrio, para o nosso afeto, né? O sono REM, o sono profundo. Então, você não tendo isso, a parte de humor com certeza é afetada. A gente pode dizer que tem algum período do ciclo feminino, já que a gente tem aí os hormônios atuando, fazendo parte de tudo isso, que a mulher pode dormir mal por ter envolvimento hormonal? A questão hormonal da mulher é extremamente relacionada ao sono. Então, na TPM, menopausa, tem alteração do sono, piora o sono, não tem dúvida. Dá mais sonolência, dá mais insônia, dependendo da pessoa, é bem afetado. E aí essa parte mental também pode ser afetada pelo dia todo? Pelo dia todo. A pessoa que dorme mal, tipicamente, ela tem mais irritabilidade. Então, gente, quando encontrar alguém na equipe, a cara da Ju, um dia que não tiver alguém assim, já meio irritado, eu mesma já digo isso, meio irritado e tal, pode saber, dormiu mal. Dormiu mal, pode. É um dos principais pode ser uma causa. Efeitos. Olha, vamos lá. Próxima consequência de dormir mal. Riscos de acidentes. Essa é séria. Seríssimo. O risco de acidente, a sonolência é uma das causas principais de risco de acidente automobilístico. E um dos problemas é que as pessoas perdem a percepção que não estão com o alerta adequado. Então você pergunta para a pessoa, você se sente bem, acordado? E você vê, a pessoa faz teste, ela não está respondendo bem, mas ela acha que está bem. A pessoa que não dorme bem, o cérebro, dirigindo, tem a chance maior de ter um lapso. Que é essa piscada rápida que é suficiente para ter um acidente. E até, de repente, atravessando a rua ou descendo uma escada. Sim. Ou trabalhos que exigem atenção, né? Numa fábrica, material pesado, tal. Tem muito paciente que tem sonolência, já teve acidente de trabalho por causa disso. Então, uma causa super importante de qualquer tipo de acidente, de missão do alerta, é você dormir mal. Olha, gente, fiquem ligados que esse é sério. Próxima. Além de... daqui a pouquinho a gente vai colocar perguntinha, né, Má? Perguntinha do público daqui a pouquinho. Menor rendimento físico. Bom, esse é clássico, né? Dia que você dormiu mal, pra partir para atividade física é bem mais difícil, né? Sim, existe o cansaço mental, existe o cansaço físico, existe um prejuízo da liberação do hormônio do crescimento, que é fundamental para a recuperação muscular. Então, com certeza, o rendimento físico cai bastante. Então, por exemplo, para os atletas, agora está tendo uma campanha para melhorar o sono dos atletas, para melhorar o rendimento físico deles, né? Que interessante. Porque é extremamente relacionado. E é muito frequente que eles dormem mal e dormem pouco, e aí prejudica o rendimento físico. Olha, então, atletas e, claro, para quem pratica atividade... E para quem qualquer nível de atividade física. Mas aí eu te pergunto, se um dia a pessoa não teve uma noite legal, mas ela tem um treino no dia seguinte, faz parte da rotina dela, o ideal é que ela vá. Ou não? Depende de como ela estiver. A gente sempre fala, tem que ter um bom senso. A pessoa está com muito mal-estar. Né? Depende da capacidade do treinamento dela, da capacidade cardíaca. Então, se ela está muito exausta, ela vai se sentir mal fazendo exercício. Então, que ela possa fazer, mas num grau mais leve. Então, sempre usar o bom senso para não estressar também além do limite, né? Essa é uma dúvida, porque muitas vezes fala assim, poxa vida, mas se eu não for, será que vai ser pior? Né? Então, assim, tem que, de repente, vai, mas diminui um pouquinho a intensidade desse treino, para conseguir compensar que não está muito bem. Sim, até porque o exercício melhora a qualidade do sono. Então, a pessoa com insônia, eu não dormi bem, eu estou cansada, não vou fazer exercício. Às vezes, nessa situação, é melhor ela se esforçar um pouquinho, por mais que esteja cansada, para poder começar a dormir melhor e se sentir melhor. Porque senão vira... um ciclo vicioso. É aquela bolinha de neve. Porque, é verdade, dia é impressionante. Dia que eu não treino para pegar no sono é muito mais difícil. Não, extremamente relacionado, extremamente relacionado. Perguntinha do público na tela. Vamos ver quem escreveu pra gente? Olha lá. Um beijo pra Chalfan. É isso. Beijo, lindona. Obrigada pela pergunta. É verdade
que os danos de uma noite em claro não se revertem, mesmo que eu durma até tarde no dia seguinte? Você já me responde, então, se compensar um pouquinho pode ajudar naquela noite mal dormida ou não. Volto já pra gente responder. Mas olha, uma coisa que eu tenho certeza que vai compensar muito, que é aquele tempo que eu perdi da outra noite? Quando você perde sono, o que tem mais consequências e você dorme menos do que você precisa de forma continuada. Tá. Uma noite que outra, se você recupera, dependendo da pessoa, a falta de sono, a resposta à falta de sono é muito variável de pessoa para pessoa. Tá. Para algumas pessoas causam extremo estresse e ela não vai conseguir recuperar tudo. Então, dependendo da situação, pode não ser grave e o problema é você dormir menos que precisa cronicamente, no decorrer do tempo. Aí traz consequências. Tá. Aí é ruim para a saúde, aí aumenta o risco cardiovascular, aumenta o risco de doença metabólica, da diabetes, de obesidade, aí tem problemas. Agora, até pra gente ir para a última consequência, eu aproveito para te perguntar. Que dicas você daria, então, para a gente conseguir, pelo menos, diminuir, talvez, aquilo que mais tire o nosso sono? Que eu acho que eu tenho a sensação de ser o estresse mesmo, aquela preocupação do dia. Você tem alguma coisa super séria para resolver no dia seguinte. E isso eu sempre lembro da minha mãe. Sempre lembro, já disse isso aqui no programa. Nunca pense nos problemas à noite, porque eles parecem muito maiores do que eles são. Minha mãe diz isso desde que eu sou bem pequena. A mãe estava certa. Tá certa, né? Então, assim... Cuidado, pensar nos problemas à noite pode não ser uma coisa boa, né? E uma coisa frequente que as pessoas estão fazendo hoje é isso, coisa de trabalho, computador, eletrônico, que tem a luz azul que estimula o nosso cérebro até a hora de dormir. Aí chega na hora de dormir, a pessoa agora são 10 horas, 11 horas, está na hora de dormir. Só que o cérebro não está pronto para dormir, a pessoa deita na cama. Aí começam os pensamentos, aí começam os problemas. Aí gera ansiedade. Aí o cérebro aprende a não dormir à noite. Então é um hábito que vai ensinando o cérebro no decorrer dos anos. Tá. Então a pessoa tem que reeducar esse cérebro. Então o principal é que antes de dormir, principalmente quem tem tendência à insônia, tem gente que não tem tendência à insônia. Agora, quem tem tendência à insônia, tomou um pouquinho mais de café, ficou no celular um pouquinho mais, deixou um problema pendente e foi para a cama, assim, vai piorar a insônia. Ela tem que relaxar essa atividade cerebral antes de dormir. Tá. E alguma coisa que a gente possa tomar ou comer antes de dormir que melhore? Para comer ou tomar é o seguinte, líquido ela não pode tomar muito, senão ela vai acordar durante a noite. Tem alguns chás relaxantes, sim, né? Camomila, a valeriana é uma plantinha relaxante. Comer, né? Então ela não pode nem dormir com fome e nem com o estômago muito cheio. Tá. Então um pouquinho de carboidrato com um pouquinho de proteína para não sentir fome, um lanchinho leve, né? E tem que aquilo, o ambiente tem que ser adequado, silencioso, escuro. Tudo escuro, né? Os horários regulares, principalmente de acordar. Então quem tem insônia, às vezes no dia seguinte fica até às 9 para recuperar o sono, aí prejudica. Então acordar num mesmo horário também é importante para o sono. Ah, que legal, fazer uma rotina mesmo. O relógio para controlar o nosso relógio biológico. O sono é um ritmo e todo o ritmo precisa dessa regularidade para funcionar melhor. Então, você manter os horários regulares, tentar no fim de semana não variar muito, principalmente para quem tem insônia, é importante. Olha isso, variar no final de semana pode estragar tudo, né? Estraga bastante. Aproveita e fala, final de semana eu posso dormir. Aí dorme, acorda meio-dia. Sim, aí segunda tá destruído, acabado, porque não consegue acordar. Então, esse é um dos principais erros também, né, que a gente deve estar tentar não estender até tarde. Acorda um pouquinho mais cedo, nem que você tire um cochilinho depois, mas o horário de acordar ser o mais regular possível. Muito bom. Última consequência que a gente separou, tem muitos problemas, mas essas são as principais, olha lá. Limitação cognitiva, então dormir mal pode deixar aí a pessoa, digamos, menos preparada para encarar aquele dia de trabalho. Concentração, raciocínio e memória. Diretamente relacionado. Memória também. Então, tanto a curto prazo como a longo prazo, uma das piores consequências realmente é o cérebro fica cansado e você não funciona bem no dia seguinte. Olha, a gente tem que estar muito atento, porque, pra gente que trabalha no vídeo todos os dias, ao vivo, e que tem que estar com uma concentração muito, muito grande, realmente, não dormir bem. Claro que em 6 anos de Você Bonita, em quase 10 de Gazeta, provavelmente eu já não dormi bem alguma noite, não sei se deu pra perceber estando aqui. Mas olha que coisa séria, né? E aí, poxa vida, se num dia você tem um monte de reunião importante, você tem que fazer cálculos muitas vezes, vai ficar prejudicado, não tem jeito. Prejudica a qualidade de vida, basicamente. Então, a pessoa não trabalha bem, não se relaciona bem porque fica mal-humorado. Então, é isso. Hoje em dia, a medicina é uma questão não só de prevenir doença, mas é boa qualidade de vida, você produzir bem durante o dia, né? Pra gente fechar,
o que você diria, então, que as pessoas podiam mudar, de repente, nesse hábito do dia, para fazer com que durante todo o dia seja um dia produtivo e à noite esse sono chegue mais depressa? Além de, né, de deixar o quarto lá escurinho, mas o que pode mudar na rotina do dia? As pessoas, assim que eu vejo o seguinte, elas deixam muitas coisas pendentes para de noite, então tem que mudar mais ou menos às 24 horas. Então responder e-mail, principalmente a pessoa fica até tarde, durante o dia, na pausa, já organiza as coisas de trabalho para não deixar nada pendente. Coisa da escola, da criança e tal. Tentar optimizar durante o dia para não sobrar à noite, para a noite conseguir ter esse período de relaxamento. A gente tem que ter um ritual de noite para o cérebro conseguir entender, tá na hora de relaxar. Tá. Senão ele não aprende que é para relaxar e a pessoa não vai conseguir dormir, né? A noite tem que ser leve. A noite tem que ser menos leve. atribuições, uma coisa mais tranquila. E muitas vezes as pessoas acabam usando a medicação controlada, sem orientação médica, e todas as medicações para dormir levam a dependência e tolerância. Então não vai resolver o problema, ela tem que mudar os hábitos. Eu queria ter entrado nesse assunto. Não tem mais nem um minutinho, Mar? Queria ter entrado nesse assunto da parte da medicação, até porque a gente sabe que o Brasil é o país que hoje mais está refém, vamos colocar assim, dos remédios para dormir. Nesse ponto, para a gente encerrar, tá acabando, né, Mar? Desculpa, mas esse é um item muito importante. É possível uma pessoa, então, que tomou por muito tempo o remédio para dormir, conseguir se livrar do remédio e voltar a ter qualidade de vida e voltar a dormir bem? É sempre possível. A pessoa tem que estar disposta para essa reeducação, tem que ser com acompanhamento, tem que ser aos poucos. Ela não pode fazer a parada brusca, isso dá um extremo mal-estar. Tá. Ela se assusta e volta. Então tem que ser com acompanhamento bem feito e ela disposta a mudar os hábitos errados, sempre ela consegue parar de tomar esses remédios. Tem que procurar ajuda, Tem que né? procurar ajuda. Sozinha é muito difícil. Porque não dá para viver uma vida inteira, né, refém de remédios para dormir. Quero agradecer Luciana Palombini, que é pneumologista e médica especialista em medicina do sono. Vou passar um site para vocês que é o www.sono.org.br. Quem quiser saber mais, www.sono.org.br. Doutora, muito bom saber. Pneumo, a gente nunca trouxe pneumo, acho que poucas vezes a gente conversou com pneumo. E agora, com esse momento que a gente está vivendo de algumas doenças, te convido a voltar para a gente falar aí desses outros probleminhas, né? H1N1 e tantas outras gripes, porque a gente fala só de H1N1 e no final, né? São várias, São né? várias. São vários vírus, enfim. Vários. Então, muito legal bater papo com você. Te espero numa próxima oportunidade. Obrigada, viu? Prazer. Vamos lembrar da doutora linda, ela, né? Vamos dormir bem. Obrigada, viu? Eu vou pra cá. Se você pode ser por aqui. Tá. Então, olha, eu vou fazer uma correção. O site da doutora Luciana Palombini, pneumologista e médica especialista aí em medicina do sono, que a gente conversou agora há pouco, é o www.p4b.med.br. Então, aquele que eu falei não é o correto, tá? Fazendo a correção, é o p4b de bola.med.br. Agora sim, corrigir.